Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Você já sabe que a proposta deste programa é exatamente nos levar mais pertinho do Senhor, mais aprofundando nas Escrituras, conhecendo a vontade de Deus através daquilo que Ele nos ensina. Jesus nos ensina tantas coisas tão maravilhosas e nesta sequência de temas sobre as bem-aventuranças, queremos passar pelas bem-aventuranças nas Escrituras e nós vamos ver que há uma bem-aventurança muito especial, ou seja, uma dica para ser feliz. Uma dica que a palavra de Deus nos dá e um requisito para sermos felizes, bem-aventurados. No programa de hoje veremos a bem-aventurança de quem vigia e guarda suas vestes. Vigiar as vestes? Guardar as vestes? Como assim? O que isso significa? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Vamos ver o que Deus quer falar conosco, quer falar com você? É isso. Não saia daí. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, vemos que a palavra de Deus nos traz essas dicas de felicidade. Em toda a Escritura nós temos muitas vezes o Senhor dizendo: bem-aventurados, felizes, 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 felizes. Ser feliz não é dentro do contexto do mundo. O contexto do mundo diz: feliz é quem tem dinheiro, feliz quem mora numa casona, numa mansão, feliz quem tem um salário bem alto, feliz quem pode viajar, fazer turismo, feliz quem tem muito dinheiro no banco, feliz quem tem um carrão ou vários carros na garagem. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E quantas pessoas têm tudo isto e não são felizes? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Uma querida superintendente de torre, nossa, brasileira, morando na Austrália, ela contou que antes de conhecer Jesus, ela trabalhava em Brasília com políticos e com pessoas do marketing da política e havia um homem top nesta área de marketing entre os políticos, muito rico, muito rico. E ela o admirava. E ela estava seguindo a sua carreira jornalística, publicitária e do direito para ser igual àquele homem. E um dia, conversando com ele, ela disse: olha, doutor, eu estou fazendo tudo para seguir os seus passos. Eu quero ser como o senhor. E ele olhou para ela e disse: menina, não faça isso. Não faça isso. Talvez você me olhe e veja meu apartamento lá, triplex lá em Copacabana, eu pego meu jatinho. Se eu quiser agora comprar uma joia para você, você pode escolher a joia que quiser, eu posso comprar. Se você disser: eu quero viajar para qualquer país do mundo, ficar uma semana nos melhores hotéis, eu posso. Mas olha, eu estou separada pela segunda vez. Minhas mulheres, ex-mulheres, me odeiam. Meus filhos me odeiam. Querem saber apenas do meu dinheiro. Eu viajo daqui de Brasília para o Rio de Janeiro e fico só naquele apartamento tão grande. Eu sou um solitário, eu sou um infeliz. Busque viver sua vida e não pense que a felicidade esteja no dinheiro ou no sucesso profissional. Ele não tinha o melhor conselho para dar para ela, que a verdadeira felicidade está no Senhor e em estar com a vida alinhada com a palavra de Deus. Então vamos ver o que o Senhor nos fala em Apocalipse, capítulo 16, no versículo 15. Jesus diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Uau! O Senhor está dizendo aqui, lá no futuro,
dizendo para João: João, escreve o que eu estou dizendo. Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, pois eu venho como ladrão. Jesus virá inesperadamente. Ele pode chegar hoje, amanhã, nesta semana, neste ano. Ele pode chegar na sua vida daqui a um minuto. Sim, para cada um de nós. O Senhor pode chegar, não sabemos. Ele sabe a hora que virá. Nós não sabemos que hora Ele chegará para nós. Então o Senhor diz: como eu venho sem demora, como eu venho como ladrão, ou seja, inesperadamente, então, bem-aventurados, felizes, aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Para que precisamos de veste? Deus criou o homem e lá no jardim do Éden, a palavra diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não que Deus seja adepto do nudismo, absolutamente. Porque eles estavam nus, assim, não tinham roupas, mas estavam vestidos da glória de Deus. Estar vestido da glória de Deus significa brilhar, significa refletir a luz da presença do Senhor. Lá no céu, por exemplo, os anjos todos, toda a visão angelical que nós temos em toda a Escritura, em toda a revelação, e atualmente cada um de nós que tem visão celestial, os anjos estão vestidos. O Senhor Jesus vestido, o homem estava vestido da glória de Deus. Quando ele pecou, esta glória foi embora. Quando o homem comeu aquele fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem já conhecia o bem, mas daquele fruto ele conheceu o mal. Ele conheceu o pecado. E o mal começou a fazer parte do seu dia a dia. Então foi embora a sua glória. Então aquela luz, aquele resplendor que envolvia o homem, ele foi perdido. O homem então sentiu-se envergonhado, sentiu-se desprotegido e ele então procura se vestir. O homem, ele vai reconhecer a sua nudez depois do pecado. Olha o que diz Gênesis 3, de 6 a 7, falando sobre a nudez e o homem. Está escrito: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem, quando ele peca, quando ele cai, quando ele perde aquele brilho, quando ele perde a graça da vida, a alegria da vida, quando ele conhece o mal, quando ele conhece o pecado, os seus olhos se abrem para o mal. Os seus olhos se abrem para as coisas que não são boas. Os seus olhos se abrem para fazer o que ele não deveria. O homem então sente vergonha. É certo que todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. É claro que as pessoas sabem que se drogar, que beber, se embriagar, que a prostituição, que o adultério, que estas coisas são ruins, são pecado, são más, e o homem sente que isso é errado. Não precisa de ninguém apontar o dedo para ele, pois toda a humanidade comeu desse fruto do conhecimento do bem e do mal, sabe o que é bem e sabe o que é mal. E então, nós podemos ver que, desde então, o homem começa a fugir da presença de Deus, a ter vergonha dos seus atos. Muitas pessoas querem ser reconhecidas no seu pecado e querem forçar que todos aceitem o seu pecado. Bem, nós aceitamos, Deus aceita, Deus ama, nós amamos as pessoas, mas não o que elas fazem.
A palavra de Deus diz que o que eles fazem, o que os homens fazem em oculto, o que eles fazem escondido, até dizer é torpe, é sujo, até proclamar isto. Eu me lembro quando criança, Hollywood, o cinema, a televisão, os filmes traziam mensagens, sempre tinha uma mensagem boa. Tinha programas como Papai Sabe Tudo, uma família onde o pai trazia, aconteciam os problemas na adolescência, na juventude, na infância e as soluções da família, dentro de um contexto moral e ético. E então nós começamos a ver o cinema hoje, as cenas, o que passam, o pecado, a maldade, de uma maneira explícita, tão rude, tão abominável. Porque o homem sabe, ele sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo que ele queira trocar, mesmo que ele queira dizer que o certo é errado e que o errado seja certo, ele sabe. Até as crianças sabem. E nós vimos que a mulher olha para a árvore, reconhece a tentação e toma do fruto e come. E o homem vai reconhecer a nudez dele depois do pecado. Gênesis 3, de 8 a 12. Ali nós lemos: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Bem, o homem, além de fazer uma cinta de folha de figueira, ele se esconde atrás das árvores. Uma cinta de folha de figueira não vai cobrir a sua nudez. Não é roupa para o homem, não é próprio para o homem. E então ele se esconde entre as árvores do jardim. Quantas pessoas estão escondidas entre as árvores, escondidas em desculpas? Ah, é a sociedade, ah, é a minha família, ah, é por isso, ah, é por aquilo. E trazendo as desculpas todas para os seus pecados, para o seu infortúnio. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele veio ao encontro do homem e disse: onde você está? E Deus hoje fala para você: onde você está? Escondido? Onde você está? No fundo do poço? Onde você está? Com vergonha do seu pecado? Onde você está? Voltou para a lama? Onde você está? Porque o Senhor tem a solução para as nossas dificuldades. O Senhor tem algo tão maravilhoso para cobrir a nossa nudez. O pecado expõe o homem, o pecado mostra a feiura do seu pecado, mostra a hediondez daquilo que ele fez. E ele tenta ocultar, tenta soluções, folhinhas de figueira, tenta tantas coisas que não trazem solução. E Deus, então, é que vai vestir o homem e sua mulher. Versos 19 a 21 de Gênesis 3, nós lemos: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Assim como a mãe veste o bebezinho, que está ali, a criança com frio, nós estamos em pleno inverno e precisamos de estar bem agasalhados, bem cobertos. O frio, a neve, a chuva, as intempéries do tempo
não podemos estar sem roupa, a roupa de acordo com a estação. A mãe veste o bebê. Deus, então, Ele preparou roupas para Adão. Não de folhas de figueira, não de alguma coisa que murcha, seca e deixa na mão, não alguma coisa sem derramamento de sangue. Deus estava mostrando para Adão e para Eva que o que eles fizeram foi tão grave, que haveria morte para cobrir o seu pecado. Haveria morte de inocente, haveria morte de animais, até que o Cordeiro de Deus fosse dado ao mundo, o Senhor Jesus. Ali o próprio Deus estava ensinando para Adão e Eva como eles deveriam se vestir, como eles deveriam cobrir a sua nudez. O Senhor estava ensinando. Nunca antes Adão matou animais, nunca antes o sangue foi derramado, mas para cobrir o homem. Nunca não havia morte ali no Jardim do Éden. Então Deus ensina a Adão. Deus ensina a Adão e a Eva como encontrar o caminho de volta, como cobrir a sua nudez. E o que ele faz? Deus faz um sacrifício. Ensina a Adão como sacrificar um animal. Ensina a Adão o caminho de volta para Deus. E Deus faz uma roupa para eles. As roupas de couro são as roupas mais caras, são as roupas mais lindas, que não saem de moda. Mas vai fazer uma roupa de couro. Leva tempo. Deus levou tempo ensinando Adão e Eva. Ele foi o primeiro costureiro. Deus tirou a medida. Deus cortou. Deus costurou. Deus vestiu. Eu não penso que Deus fez uma tanguinha de uga-buga de homem das cavernas. Absolutamente. As roupas de couro são, até hoje, usadas, as mais lindas. Duram muito, mas o couro tem de ser curtido, tem de levar um tempo. E Deus ensinava o homem como adorar, como sacrificar e como estar vestido. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala sobre vestes de salvação. Isaías 61, de 1 a 3, nós lemos assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vestes de louvor, vestes de salvação. O pecado envergonha, o pecado desnuda, o pecado rebaixa o homem, o pecado faz o homem se esconder e fugir de Deus. Mas Deus traz a solução para o homem e é Deus quem veste. É Deus quem faz o primeiro sacrifício e ensina o homem a andar vestido. Nós vamos ver que a palavra fala sobre um manto de justiça. Isaías 61, de 10 a 11, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu em um manto de justiça, como noivo que se adorna com seu turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. A justiça, o manto de justiça, a cobertura de justiça
Nós não precisamos andar envergonhados, porque o nosso pecado, a justiça de Deus, o lançou sobre Jesus. Ele cumpriu a nossa condenação, Ele sofreu as nossas dores, a nossa condenação, veio sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus cumpriu a nossa sentença, Ele levou sobre si as nossas culpas. E Ele nos deu o seu manto de justiça. Não é interessante que ali na cruz despiram Jesus? Tiraram o seu manto, tiraram a sua capa, que era sem costura, e lançaram sorte sobre ela. E ficou para gentios, para romanos. Não é interessante isso? Que a roupa de Jesus ficou para nós. Ele deixou, Ele nos veste com o seu manto, nós nos vestimos com a justiça de Cristo. Mas também a palavra fala sobre vestiduras brancas. Olha o Apocalipse 3, 17 a 20, o Senhor dizendo à igreja de Laodiceia: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Estas palavras Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que ele disse que não estava quente nem fria, era morna. Ele estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Não estava agradando ao Senhor. Quem sabe a sua vida não está agradando ao Senhor? Nem é um crente e nem é um mundano em toda concepção. Fica nesse meio termo, em cima do muro, não se decide. O Senhor diz, não dá. Eu te aconselho a você buscar colírio, ouro refinado, vestiduras brancas. O branco na Bíblia simboliza santidade, pureza. Santidade é separação do mundo. O crente, ele não veste como o mundo, ele não fala como o mundo, ele não vive como o mundo, ele não cria os filhos como o mundo, ele não tem um relacionamento conjugal como o mundo, ele não vive como o mundo, não fala como o mundo, não come como o mundo. Ele é santo, separado, vestes brancas. Vestes brancas, brancas, brancas. Aquela grande multidão que João vê nos céus, no reino de Deus. Quem são estes vestidos de branco? São os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando pecamos, precisamos nos lavar. Quando pecamos, precisamos do perdão. Mas quando imaginamos que os nossos pecados mataram Jesus, os nossos pecados torturaram o Senhor, o preço que Ele pagou, não podemos pecar mais, não podemos viver no pecado. É isso que a palavra está dizendo. Bem-aventurados, felizes os que vigiam as suas vestes. Você tem vigiado as suas vestes? Elas estão brancas? Como estão as suas vestes? Como estão os seus olhos puros? Você tem assistido, lido o que é bom? Você tem lido a palavra de Deus? O que você tem ouvido? Coisas boas, puras? O que você tem falado? Coisas boas, temperadas com sal, palavras boas, santas? O que você tem pensado? O que você tem sentido? Como você tem vivido? O que tem tocado? Por onde tem andado?
vestiduras brancas, o que vigia e guarda. Vigiar é estar atento ao que está acontecendo e guardar. Você está com a roupa suja? Põe na máquina, põe sabão, põe amaciante, põe um perfume, deixa a máquina trabalhar, pendura, seca, passa e veste. Não é assim? E estamos sempre limpos e cheirosos. Espiritualmente também é assim. Pega as suas vestes sujas, peça perdão ao Senhor. Lave no sangue do Cordeiro. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, lavando as suas vestes, purificando o seu coração, estando com vestes brancas, para ser bem-aventurado. Ore comigo dizendo: Senhor, Tu me conheces. Tu sabes como eu tenho vivido, Tu sabes como a minha vida tem sido dupla. Tu sabes como tenho enganado as pessoas, Tu sabes como as minhas vestes estão sujas. Eu te peço perdão dos meus pecados. Lava-me, perdoa-me. Aplica o sangue de Jesus aos meus olhos, aos meus ouvidos, aos meus lábios, à minha mente, ao meu coração, às minhas mãos, aos meus pés. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me e ajuda-me a andar em santidade. Eu desejo esta bem-aventurança de vestes brancas, de vestes puras, para que a minha nudez não seja vista. Encha-me com o Teu Espírito Santo e vista-me com a Tua santidade. Eu me entrego a Ti para ser Teu e somente Teu, corpo, alma e espírito, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. É isso aí. Se lave sempre no sangue do Cordeiro. Mantenha seu coração sempre limpo. Então, você andará com vestes brancas. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui compartilhando com você a Palavra de Deus, esta palavra rica e maravilhosa. Deus te abençoe.